Olá, galera top do nono ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Mais uma semana de estudos, graças a Deus. Continuo acreditando que vocês estão aproveitando esses momentos. Pensem, galera, tem que haver uma rotina de estudos. Estamos vivendo um momento diferente, né? Bem diferenciado. Precisamos ficar preparados para a nossa volta. Hoje vamos começar nossa aula diferente do que temos feito. Por quê? Porque hoje vamos começar com a resolução da nota livre, realizada agora em maio, tá? Estou com as perguntas aqui em mãos, tá? E vou responder as questões de acordo com que elas deveriam ser respondidas. Galera, preste atenção, eu não quero cópia do que eu vou falar, mas algumas coisas vão ter que constar nas respostas de vocês, ok? Então, assim, prestem bastante atenção que eu vou começar a falar sobre a resolução da prova, tá? A primeira questão se refere à Revolução Russa e é a seguinte: baseando-se na sua aprendizagem sobre a Revolução Russa, escreva resumidamente sobre os partidos de oposição ao czar. Eram dois partidos. Os mencheviques, minoria, acreditavam em um processo moderado para o socialismo. Defendiam que, diante do atraso econômico russo, o país deveria passar primeiro por uma revolução burguesa, como aconteceu no Ocidente, e depois pela Revolução Socialista. Yuri Martov era o líder dessa ala do partido, tá? Ou seja, mencheviques. Bolcheviques, a maioria, acreditavam que deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários, promovendo a Revolução Socialista, mesmo com uma população, em sua maioria, camponesa. Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, 1870-1924, era o líder desse grupo. Ele defendia a organização, a disciplina e a centralização do partido. Ok? Sem problemas? Acredito que sim, não é? Era fácil, né? A pergunta era bem clara. Os partidos que eram contra o czar eram esses dois, tá? A segunda questão se refere também à Revolução Russa e é a seguinte: de acordo com sua aprendizagem sobre a Revolução Russa, redija sobre a guerra russo-japonesa. Já está dizendo, gente, Rússia e Japão. A guerra russo-japonesa foi uma guerra entre os impérios do Japão e o Império Russo, que disputavam os territórios da China e da Manchúria. A entrada da Rússia no conflito e a derrota para os japoneses provocaram ainda mais hostilidade da população em relação ao czar,
Isso porque a crise econômica que resultou dos gastos de guerra acirrou ainda mais a situação de miséria e penúria do povo russo. Estava bem difícil a situação do povo russo. A terceira questão diz respeito também à Revolução Russa. E é a seguinte. Essa era bem fácil, galera. Com base no que você estudou sobre a Revolução Russa, discorra sobre o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento foi um massacre que aconteceu em 22 de janeiro de 1905 na cidade de São Petersburgo, no Império Russo, onde manifestantes marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno, tá, para apresentar ao czar Nicolau II uma petição reivindicando melhores condições de trabalho, como jornada de 8 horas, a criação de um salário mínimo e o fim do trabalho extraordinário. Mas foram reprimidos com extrema violência. Era um domingo, dia 22 de janeiro de 1905, os cavaleiros do czar avançaram sobre a multidão, pisoteando homens, mulheres e crianças. Quando finalmente a procissão foi dispersada, a neve estava manchada com grandes poças de sangue e coberta por milhares de mortos e feridos. Por isso, Domingo Sangrento, né? Porque ocorreu um domingo e foi um massacre. Já a quarta questão se refere sobre o período entre guerras, a crise de 1929. Vejamos como é. Baseando no que você estudou sobre o período entre guerras, crise de 1929, escreva resumidamente sobre o dia 24 de outubro de 1929, denominado Quinta-feira Negra. O dia 24 de outubro de 1929, denominado Quinta-feira Negra, marcou a constatação da crise econômica de 1929. Foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Ocorreu nos Estados Unidos e foi quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, porque nessa época, galera, a economia mundial estava toda interligada, ok? Despencou bruscamente, provocando sua quebra, ou crash, como costumamos dizer. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão. Mas não foi só isso. A crise afetou diversos países além dos Estados Unidos, inclusive, galera, o Brasil, ok? A quinta questão também diz respeito ao período entre guerras,
crise de 1929, e é a seguinte: de acordo com sua aprendizagem sobre o período entre guerras, crise de 1929, escreva em poucas palavras sobre o New Deal. O New Deal, ou Novos Rumos, foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados Unidos a partir de 1933, sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia estadunidense, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Bem, chegamos ao fim da resolução da avaliação da nota livre. Reforçando, quem tirou 7, quem não tirou 7 com essas perguntas, procure averiguar onde deixou incompleta a questão, ok? Beleza? Antes de começarmos o nosso conteúdo novo, eu quero que vocês peguem a apostila na página 16 para fazermos juntos essa atividade, ok? Peguem ali, organize as ideias. É para completar aqueles quadros, ok? Como vamos iniciar o estudo de mais uma fase da história política brasileira, complete a linha do tempo a seguir. Presta atenção ali. Então, em cima, tá ali escrito 1822. O que é que vocês vão escrever ali em cima? Emancipação política, ok? Vocês vão escrever emancipação política, tá? Começando aqui do lado esquerdo, 1822, 1831. Vocês podem colocar ali o que? Primeiro reinado, ok? Depois, tem ali, período regencial, ano. Vocês devem colocar 1831, 1840. E no terceiro retângulo, vocês podem colocar segundo reinado. Essa é fácil. Proclamação da República. Nós já falamos várias vezes dessa data. Quando que aconteceu? Em 1889. República dos Marechais, nós estudamos não faz tanto tempo assim, tá? República dos Marechais ou da Espada. Fácil, né, galera? Essa também a gente estudou, nós estudamos bastante. República do Café com Leite, 1894, coloquem lá, 1930. E agora, né, que nós vamos começar a estudar República Nova, ou chamada de Era Vargas, 1930 a 1945. Vai entrar aí o governo provisório, vai entrar ali, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. E por último, o governo ditatorial ou Estado Novo,
1937, 1945, ok? Então, como eu tinha dito para vocês, o nosso conteúdo é Brasil, República Nova. Lembrei, né, que essa imagem que eu tinha que ter colocado para vocês, né, que é a República Nova, que nós vamos estudar. Vocês percebem ali que bem ao centro está Getúlio Vargas, e com pessoas de todas as classes sociais, né? Dá para vocês perceberem bem isso. Vamos estudar então a Nova República, uma nova fase da República Brasileira, que teve início em 1930, com uma revolução que colocou fim à política do café com leite. Então, vamos mudar a nossa imagem para vermos então o que nós vamos estudar hoje, que é um assunto só, a Revolução de 1930, ok? Então, vamos lá. Revolução de 1930. A Revolução de 1930 colocou Getúlio Vargas na presidência da República, que nela permaneceu por 15 anos, período que ficou conhecida como Era Vargas. Nós vamos estudar tudo isso, tá, galera? Seu governo foi organizado em 3 momentos: governo provisório, que nós vamos estudar na próxima aula, foi de 1930 a 1934, governo constitucionalista, foi de 1934 a 1937, e Estado Novo, que foi de 37 a 1945. Como eu falei para vocês, esta próxima semana nós vamos ver todos esses assuntos. Bem, galera, vamos ver como tudo começou. As eleições para presidente do Brasil ocorreriam em 1930, de acordo com a política dos governadores. Washington Luiz, representante político de São Paulo, teria de indicar um mineiro como seu sucessor. Porém, a crise de 1929 afetou de forma direta os paulistas. Tá? Crise de 1929. Lembra-se que eu falei? Lá, quando houve a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Nós estamos agora. Então, os paulistas ficaram temporariamente sem mercado consumidor para o café, sem a possibilidade de fazer empréstimos no exterior para a manutenção da política de valorização do produto. O Washington Luiz, com receio que um mineiro não priorizasse a questão do café, porque estão lembrados que São Paulo era o maior produtor de café e Minas era o maior produtor de leite? Então, o medo era esse, né? Que não priorizasse a questão do café. Rompeu a política do café com leite, que vocês sabem bem o que é, indicou como seu sucessor outro político paulista, Júlio Prestes, que também era do Partido Republicano Paulista.
os mineiros ficaram revoltados e romperam com os paulistas por conta da quebra do acordo, e os aliados romperam com políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e opositores paulistas. Formaram a Aliança Liberal. Esse novo partido propunha uma renovação na política nacional e defendia a instituição do voto secreto e do voto feminino, que a legislação trabalhista fosse regularizada e que houvesse a anistia política, ponto que era interesse especialmente dos tenentistas, que nós também já vimos lá atrás, né, antes da pandemia. Só para relembrarem, anistia significa perdão, ok? Para aquelas pessoas que cometeram crimes políticos. Lembraram? Eu sabia que vocês não iam me decepcionar e iam lembrar. Retomando de onde parei, a oposição, para concorrer com Júlio Prestes, lançou o gaúcho Getúlio Vargas como candidato à presidência e como vice o paraibano antes, porém, deixa eu dar uma mudada aqui nessa imagem, né? Também Getúlio aí, Revolução de 1930, né? Vou deixar aqui. Paraibano João Pessoa. Júlio Prestes venceu as eleições. A opinião pública não gostou desse resultado e levou os integrantes da Aliança Liberal a acusar de fraude eleitoral. A situação se agravou ainda mais quando João Pessoa, que era governador da Paraíba e candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, foi assassinado em julho de 1930. Os levantes militares deram início no dia 3 de outubro, comandados pelos tenentes nos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. O Rio de Janeiro logo apoiou o movimento. O presidente, Washington Luiz, ainda estava no poder, mas estava enfraquecido. Foi deposto, se sabe, né, que foi tirado do cargo, e um governo provisório foi formado. Quem assumiu o controle do governo foi Getúlio Vargas, tá? Que era considerado o chefe civil do movimento. Entre as promessas ao povo estavam a reorganização da economia, que estava fragilizada pela crise do café, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a
realização de eleições para a escolha do novo presidente da República. Getúlio Vargas dava a entender que sua permanência seria breve no poder, que ficaria até organizar o novo governo. Era isso que ele passava para as pessoas. Resumindo, a Revolução de 1930 foi um movimento liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que acabou resultando no golpe de 1930, que depois o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. E mais do que isso, galera, foi o acontecimento que também deu fim às articulações políticas entre as oligarquias. Eu acredito que vocês estão lembrados que era oligarquia, né, galera? Vamos resumindo aí, era um pequeno grupo de pessoas que tinham uma posição social, que tinha dinheiro, né? Então, continuando, oligarquias regionais do Brasil. E não esquecendo, galera, que a Revolução de 1930 levou uma nova elite ao poder. Essa que é a verdade, tá? Hoje vamos ficando por aqui. Antes, porém, preciso deixar para vocês, né, atividades. Não, peraí só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter que colocar atividades para vocês e não esquecerem, né? Do caderno, do livro, né? Do caderno, livro de atividades, somente a página 12. E tenho certeza que vocês não terão problemas nenhum em resolver esse exercício aqui. É só questão de prestar atenção. Eu vou repetir mais uma vez, galera. A minha preocupação, na realidade, é com a nossa volta, né? Por conta desse tempo todo, né? Mas nós estamos trabalhando para melhor atendê-los. Mas uma parte é nossa, mas a outra parte é de vocês. Vocês precisam ter esse hábito, né? Esse momento de estudo e levar a sério, como eu estava dizendo, por conta do nosso retorno, para que ele fique bem mais ameno, se vocês tiverem esse ritmo de estudos, tá? Então, assim, vai depender de vocês, responsáveis. Eu sei que vocês são inteligentes, eu sei que vocês são, mas vai ter que ter o hábito, né? Então, assim, eu espero que vocês levem bem a sério isso, porque assim que passar todo esse problema que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter que correr atrás, galera. Vamos ter trabalho para fazer.
Então, vamos nos desde já se preparando, né, para um ritmo acelerado, ok? Então, semana que vem daremos continuidade a esse nosso novo assunto, né? E espero que todos fiquem bem e resolvam a tarefa com tranquilidade, ok? Beijos e até a nossa próxima aula, galera.